Então, continuando o vídeo anterior que eu falei sobre uma discussão do que quanto maior o saber, maior o sofrimento, quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Cara, às vezes a gente acaba se limitando e se alienando com as coisas que nós consumimos no dia a dia, sabe? Com aquele mundinho que nós temos, porque vivemos na maior parte do tempo, e isso é uma coisa que o próprio sistema quer, ficando presos ao seu próprio ego, ao seu próprio eu, sabe? Só preocupado com si mesmo, com sua sobrevivência, que é a máquina, como alguns dizem, a Matrix. O sistema, ele é assim, ele não foi feito para as pessoas prosperarem, serem libertas, sabe? Progredirem, prosperarem, evoluírem, amadurecerem, crescerem no nível físico, corpo, alma, espírito. Então, quando você não faz nada, você já está inclinado a dar errado. Resumindo, é isso. Você tem que fazer efetivamente esforço e se posicionar e se inclinar para o lado bom. Mas o mundo normalmente ele vai fazer você tender para o lado mal. Por quê? Deixa eu pausar um pouco o vídeo, né? Porque tem alguém chegando com uma moto barulhenta em casa. Isso é uma coisa que eu não controlo, né? As atitudes dos outros e em vez deles colocarem escapamento barulhento dentro do orifício rugoso lombar deles, eles colocam ali para as outras pessoas ouvirem, né? Não sei qual que é o sentido disso. De um cara, em vez de colocar esse barulho só na cabeça dele, ele ter que colocar nos ouvidos dos outros, né? Infelizmente, nosso aparelho auditivo não escuta só o que a gente quer produzir dentro dele, né? Tem que escutar essas asneiras às vezes também. Essas pessoas barulhentas. Acho que o brasileiro médio, ele é meio que barulhento, sabe? Ele não gosta de silêncio, ele não pode ficar em paz consigo mesmo, ele tem que ter sempre um barulho. Tipo aquelas pessoas que deixam sempre o rádio ligado. Tem gente que deixa o rádio ligado na área da casa, assim, para fazer barulho. Eu tinha vizinhos que deixavam música ligada o dia inteiro no rádio também, sabe? O volume bem alto. Cara, você não consegue ficar só com o silêncio da sua mente? Você não consegue escutar só esse barulho que tem dentro da sua cabeça já não é suficiente? Ou você não tem esse barulho que nem eu tenho? Essa voz que fala com você o tempo inteiro, que fica se questionando, se perguntando como você pode ser melhor, como você pode melhorar o mundo, o que que você pode fazer para ajudar as outras pessoas, para parar de pensar só em si mesmo. Eu acho que essas pessoas, elas só pode que elas não têm isso, elas devem ter um vazio que elas precisam ficar preenchendo com música, com barulho, com rádio, com notícia ruim. Tanto é que tem muitas pessoas que passam o dia inteiro na frente da televisão e às vezes nem estão assistindo. Por quê? Porque elas não podem se sentir sozinhas, elas têm que ter um barulho ali para elas se sentirem na presença. Então, eu vi isso num vídeo, o brasileiro médio, ele não sabe lidar com o silêncio, ele tem que ter o barulho. Enfim, esse vídeo acabou sendo um desabafo, mas é a realidade. Nem lembro mais o que eu tava falando também. Deixa eu ver se eu lembro. O sistema faz a gente não. O sistema faz você, basicamente, se você quiser conquistar o mundo, você se inclinar cada vez mais para o lado ruim das coisas. Porque foi implantado na nossa cabeça, na cabeça do brasileiro médio, como eu sou um brasileiro médio também, não posso escapar disso, né? Porque somando todo mundo, eu vou estar dentro da média, obviamente. Então, o que que fica evidente? Que o sistema vai fazer você descrer que você pode ascender nele, pode subir, pode evoluir. Por isso que tem muita mentalidade ainda do povo de, por exemplo, discriminar os ricos, né? Falar que a pessoa só chegou lá porque ela roubou, porque ela, enfim, esse tipo de coisa. Falar que as pessoas que conseguiram ascender, né, horizontalmente e verticalmente na vida delas, elas fizeram alguma coisa de errado para estarem lá. Isso acaba criando uma crença dentro da cabeça da pessoa, porque tem duas formas de estabelecer uma crença, né, que é uma repetição ou um forte impacto emocional. Então, cria-se essa crença por tanta repetição que você só consegue ascender na vida se você for ruim, se você fazer coisas maléficas para os outros. Se você pisar nos outros, você vai conseguir subir na vida. E não é verdade. Não é verdade que você só consegue subir na vida tratando os outros maus. Você consegue sim. Só que, como eu disse, a maioria do mundo vai se inclinar para continuar
nesse jeito, porque eles não querem conquistar algo além do que o ego deles vai, entende? Então quando você se pega a alguma coisa maior do que você mesmo, quando você entende que você será julgado pelas suas ações uma hora ou outra, e que tudo aquilo que você planta que você vai colher, porque tudo que você faz será devolvido para ti, se não em igual, talvez maior força, como se fosse a física, né? Toda ação tem uma reação. Então, quando você se pega pensando nisso e você fala assim, não, tem como acender sim, e eu vou precisar me inclinar para o lado contrário do que está o mundo, é justamente aí que você vai perceber que você vai ter que abandonar o ego. Quando você abandona o ego, quando você abandona esse nível de querer fazer as coisas do seu jeito, cuidando da sua aparência, no caso, como você vai aparentar ser o mundo e o que os outros vão pensar de você, é que você tem mais libertação. E você pode fazer as coisas realmente boas, porque você não vai querer acelerar resultados. Você vai se concentrar em fazer os processos da melhor maneira, adequada, ética, moral e certa, porque o certo é certo, o errado é errado, o sim é sim, o não é não. É simples, não tem nada de difícil nisso. Então, se você se inclinar e ficar ainda pendido para o lado do mundo, você vai aceitar fazer as coisas erradas porque o mundo continua assim. Ou seja, você vai continuar mais da média, mais de 50% está indo dessa forma ainda, que não acredita que as coisas podem melhorarem sendo uma pessoa boa. Então, ser uma pessoa boa te garante sim que você vai conseguir conquistar algo melhor, mas eu não estou falando nesse plano terreno aqui, eu não estou falando no plano material, porque às vezes você vai passar a vida toda fazendo alguma coisa e plantando aqui, e talvez você pense que você não vai conseguir colher os frutos daquilo que você plantou. Só que você será julgado, como eu já falei, pelos atos que você cometeu. Então vale a pena fazer coisas boas, porque uma hora ou outra você vai colher. Talvez não aqui, entende? Como eu falei antes, tudo que você faz aqui você colhe. Mas pode ser que algumas coisas, mesmo você se inclinando para o lado do bem, talvez você não colha. Por quê? Porque o mundo, mais da metade dele, ele ainda é do mal, entendeu? O mundo, ele está tomado pelo mal. Então, às vezes, você não vai conseguir lidar com isso sozinho, mas eu creio que se Deus quiser e eu ajudar a mudar um pouco dessa mentalidade do povo, das crenças que eles carregam, e quem sabe a gente consiga chegar lá um dia, porque eu interfiro na sua vida, você interfere na vida de outras pessoas, tipo assim, eu interfiro na vida de duas, mais duas, ou seja, quatro, e é uma coisa exponencial que vai crescendo. E não é para agora, mas ao longo do tempo isso vai melhorar o mundo que nós vivemos. Essa é a intenção. É que focar no que eu posso fazer. E as minhas ações hoje são interferir na vida de uma pessoa que vai ver esse vídeo aqui, que vai conseguir carregar isso para outra. E assim a gente vai melhorando, vai trazendo libertação, tanto no nível de corpo financeiro, no físico, né, material, que as pessoas se preocupam, que acho que vem a primeira libertação aí, depois no nível de alma, de elas ascenderem, de entenderem sobre o ego delas, e depois no nível espiritual, de se conectarem com um plano que está acima do nosso, né? Se conectarem o espírito delas com o espírito de Deus, do Criador. Enfim, para não deixar muito longo o vídeo, era isso. Valeu?